abrir a nossa Bíblia em alguns textos. Normalmente a mensagem ela é expositiva, hoje vai ser temática, vai ser um pouco diferente. Nós vamos usar alguns textos. O tema hoje são os pecados inusitados, porque a gente está acostumado a pensar em pecado de uma forma assim: pecado é matar, pecado é roubar, pecado é mentir, né? Tem um monte de pecados assim que parecem assim muito claros, mas existem pecados, e são aqueles que a Bíblia mais dá ênfase, que são os pecados inusitados, que são aqueles pecados que a gente nem percebe que é pecado. A gente acha que não é, inclusive. Pior ainda, são pecados que a gente imagina que são virtudes. A gente está assim, todo cheio assim, de virtudes. E quando a gente olha bem com a lupa da palavra de Deus, olhando bem de perto, nós descobrimos que na verdade é pecado. Primeiro vamos definir a palavra pecado. Aparece na Bíblia algumas vezes como hamartia. Sabe o que é hamartia? Hamartia é errar o alvo. Tem um alvo e você erra o alvo. É essa palavra que é usada para pecado. Errar o alvo. Deus tinha um alvo para a raça humana, para o ser humano, que era a glória de Deus, e o homem errou o alvo, fez outra coisa. A gente também às vezes tem a ideia de pecadinho, de pecado e de pecadão, né? Qual é o pior pecado para a igreja? Vocês que estão há muito tempo nas igrejas, né? Às vezes o cara não é dizimista e a igreja não enxerga ele como pecado, isso como pecado. Às vezes o cara é fofoqueiro e a igreja olha, é um pecado, né? Mas tudo bem. Agora, se a pessoa comete adultério, daí, né? Parece que os pecados sexuais a igreja considera pecados maiores. A fofoca, a maledicência, essas coisas são pecados ainda toleráveis. E daí entra aquele conceito de pecadinhos, pecados, pecadões. Pecadões a gente chuta o cara e nem que venha arrependido, ele não é aceito novamente no seio da igreja. Esses dias eu vi um líder religioso, perguntaram para ele se havia uma pessoa na igreja dele que tinha cometido o pecado de adultério. Daí perguntaram para ele, mas Deus perdoa esse pecado? Sabe o que ele respondeu? Ele respondeu assim: Deus perdoa, mas a igreja não perdoa. E ele deixou isso escancarado. Imagine, Deus perdoa, mas a igreja não perdoa. E a igreja então se coloca num patamar acima de Deus, né? Mas o que a Bíblia fala do pecado? O que Jesus fala? Jesus ele diz que existem rigores diferentes. Ele diz assim que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para Cafarnaum. Porque em Cafarnaum Jesus andou por ali e fez milagres e eles não se arrependeram, mas em Sodoma e Gomorra eles não tiveram a mesma oportunidade. Por isso o rigor seria maior sobre Cafarnaum do que sobre Sodoma e Gomorra. E ele usa o mesmo argumento quando ele se refere às cidades de Tiro e de Sidom. Então existem rigores diferentes, mas pecado só tem um resultado. Qual que é o pecado? Qual que é o salário do pecado? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, hoje nós vamos ver sobre pecados inusitados, e a Bíblia carrega de muita ênfase os pecados inusitados.
que muitas vezes estão travestidos de virtudes. E nós vamos ver o primeiro pecado inusitado, que seriam os atos religiosos como um fim em si mesmo. Nós normalmente não imaginamos que algum ato religioso seja pecado, né? Mas nós vamos ver em Isaías, no capítulo 58, olha só o que diz ali. Diz assim, ó: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Então o profeta Isaías é chamado para clamar em alta voz e anunciar a transgressão e o pecado. E quais seriam as transgressões do povo? Diz assim: todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegarem a Deus, dizendo: por que jejuamos e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. O que o profeta está dizendo aqui? Deus diz: anuncia o pecado. E daí o profeta diz: olha, esse povo, ele me procura todo dia, então ele não para de ir na igreja, e vai na igreja aqui, e vai de novo, e vai de novo, e vai de novo, e vai de novo, e é uma coisa certa ir na igreja, né? Procurar a Deus, procurar a presença de Deus. Querem saber e têm prazer nos meus caminhos. Eles ficam o tempo todo citando versos da Bíblia, fazendo cursos bíblicos, como um povo que pratica a justiça. Deus está dizendo: olha, esse povo, ele age como se eles praticassem a justiça. Eles me procuram, eles têm prazer em estudar a Bíblia, né? Perguntam-me pelos direitos, têm prazer em se achegarem a Deus, só que tudo que eles fazem é como se fosse um calção. Os irmãos sabem o que é calção? O que é calção? Não é de vestir, tá? Calção é quando é um pagamento adiantado, né? É um pagamento adiantado. É como se chegasse para Deus e dissesse assim: olha, Senhor, vou pagar adiantado as bênçãos. Eu vou na igreja, eu vou estudar a Bíblia, eu vou jejuar, eu vou fazer tudo que é necessário como calção. Agora, já que eu paguei, o Senhor tem que me devolver o depósito com aquilo que eu comprei. O que significa isso? Significa que eles faziam tudo isso, mas tinham uma segunda intenção. Por isso que Deus ainda diz assim: eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com punho iníquo, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a sua voz no alto. Isto é, não me dê jejuns, não me dê ofertas, não me dê dízimos, não me dê fidelidade aos cultos, não me dê dedicação no estudo como calção para os seus próprios interesses. Esse era o pecado do povo. E ele diz assim, falando a palavra de Deus: seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflija a sua alma, que incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si saco e cinza. Chamarias tu a isso jejum e dia
aprazível ao Senhor. Isso era o pecado do povo. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, que deixes livres os oprimidos, que despedaces todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne. O Senhor está denunciando o pecado do povo, que o povo era extremamente religioso, mas a religiosidade daquele povo não se transformava em ação concreta, em relação à sua adoração a Deus e em relação ao seu comportamento em relação ao próximo. Esse era o pecado do povo. Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Era uma troca. E Deus olha e diz, olha, eu não estou amarrado a vocês, eu não estou amarrado a nenhum compromisso, porque vocês fazem isso, isso, isso e aquilo. Porque o que Deus requer da gente é que nós estejamos buscando a Ele, sem segundas intenções, com o coração limpo, com o desejo de adorar, com o desejo de servir. Infelizmente, irmãos, essa relação de troca tem sido estimulada. Quando eu era adolescente, surgiu aquela ideia de fazer campanha, sabe? Campanha de 7 dias. Eu era participante da igreja quadrangular. Tinha lá o pastor Joel, né? Aqui no Uberaba. E daí a denominação, querendo pegar a fatia de católicos da sociedade, ela inventou campanhas de 9 dias, tipo novena. E daí eles pensaram, 9 dias, vai ficar uma novena, então vamos diminuir para 7 dias. A gente faz campanha de 7 dias. Então é 7 dias indo na igreja com o objetivo de alcançar a bênção. Isto é, os 7 dias são o calção e depois você tem que receber a bênção, se tiver fé. E o pastor Joel, naquela época, o que ele fez? Ele rompeu com a igreja do Evangelho Quadrangular, porque ele não aceitou isso de jeito nenhum, e fundou uma nova denominação que é chamada hoje de Igreja Fonte da Vida. Será que Deus se vê amarrado a isso? E é isso que está sendo condenado aqui pelo profeta Isaías. É a barganha com Deus. Se faz barganha com dízimo e oferta também. Porque a estratégia é o seguinte, é dizer, ou você dá o dízimo ou você está ferrado. Isso daí seria o aspecto negativo, né? Mas você também pode dizer assim do púlpito, ou você dá o dízimo ou você não será abençoado, né? Então se a pessoa tem uma visão de querer prosperar, ela dá o dízimo para ser abençoado. Se a pessoa tem medo da maldição, ela dá o dízimo para não ser amaldiçoada. E assim negocia com Deus. E Deus não se deixa negociar. Por que nós entregamos o dízimo? E graças a Deus na igreja todo mundo é dizimista aqui. Hã? Porque é dele. Só isso. E porque a palavra de Deus diz que é para ser dizimista. E diz no Velho e no Novo Testamento. Dizem que dízimo é coisa da lei, mas Abraão, que viveu antes da lei, entregou o dízimo. Na lei foi falado o dízimo, né? E em Cristo depois houve a confirmação quando Jesus disse, faça isso, isto é, entregue o dízimo, sem deixar
a justiça, a misericórdia. Jesus confirma. Então, se tem uma coisa confirmada na Bíblia, antes da lei, durante a lei, depois da lei, são os dízimos. E a gente entrega o dízimo. Por quê? Porque é um ato de amor, porque é um ato de adoração. Mas não é caução. E não é que Deus está preso, obrigado agora, por dívida, a te abençoar. Primeiro pecado, então, irmãos, é um pecado inusitado, são os atos religiosos que têm um fim em si mesmo. Quando a pessoa, ela tem prazer no ambiente religioso, mas é só um religioso, porque não conhece o Deus da Bíblia. E essa foi a palavra do profeta Isaías. O segundo pecado é o pecado da ministração profissional dos dons de Deus. Você pode ser um ministrador profissional dos dons de Deus. A Bíblia fala assim que você pode ter uma capacidade oratória tremenda. Você pode ter o dom da profecia, do conhecimento e da fé tremendo. E você pode ter um desapego material e até o intuito de se colocar como mártir. E isso ser pecado. Aonde que está escrito isso? Paulo diz isso. Vamos ver? Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Já pensou? Você falar as línguas dos homens e dos anjos, ter toda essa capacidade de expressão, uma capacidade que é humana, mas também espiritual. Só que falta uma coisinha aí em você. Uma coisinha essencial. O que é? É o amor. É aquele amor que é da mesma estirpe do amor de Deus, aquele amor sacrificial. Você pode simplesmente ser um cara que é um excelente orador. Você pode ser um indivíduo que tem uma capacidade de expressão, mas você é só um barulho. Barulho de um sino, que logo dissipa aquilo que você diz. Paulo continua dizendo, ainda que tivesse o dom da profecia. Quanta gente buscando o dom da profecia, né? Conhecesse todos os mistérios e toda a ciência. É um intelectual, tem conhecimento. É um cientista, tem uma capacidade extraordinária. Fala sobre todos os assuntos. Um indivíduo de fé, muita fé, de tal maneira que pede aos montes e eles se transportam para o mar. Mas, se não tivesse amor, seria o quê? Nada. Seria a ideia daquilo que não tem valor algum. Mesmo tendo o dom da profecia, mesmo tendo todo o conhecimento, toda a fé. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres. Tem pessoas que têm uma inclinação para a ação social, né? E está disposto a se sacrificar em prol do necessitado. Entregasse o meu corpo para ser queimado, eu estou pronto para o martírio. Mas se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria.
Esse é o pecado que aparece aqui. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece. Imagine um indivíduo que tem o dom da profecia, mas é soberbo. Conhece todos os mistérios e tem todo o conhecimento, mas é soberbo. Tem toda a fé, mas é soberbo. Está disposto a se entregar como mártir, mas é soberbo. O amor não se ensoberbece. Os irmãos estão vendo que nós estamos tocando nos aspectos dos pecados, que são os pecados religiosos. Porque servir a Jesus tem que ser com o coração puro e limpo. E tem que ser com uma integridade de coração a tal ponto de você ser provado pelas dificuldades e permanecer fiel a Deus, apesar de qualquer coisa. E nunca ser uma troca, mas sempre ser um ato de doação por amor a Deus e ao próximo. O terceiro pecado é a obediência sacrificial sem misericórdia. E esse pecado nós encontramos no filho pródigo, lembram? A história do filho pródigo? O filho pródigo pediu seus bens, saiu dissolutamente, gastou tudo que tinha, e lá um belo dia ele fez um discurso e pensou, vou voltar para o meu pai é gente boa. E quando ele voltou para a casa do pai, o que aconteceu? O filho mais velho, diz assim, e seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto, e ouviu as músicas e a dança, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão, o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele, mas ele respondendo, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Olha o argumento do irmão mais velho, eu nunca transgredi sequer um mandamento seu. Mas ele estava em pecado. E ele disse assim, vindo porém este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. São 3 pecados inusitados, né? O terceiro pecado é aquele do indivíduo se orgulhar de nunca ter transgredido o mandamento. É possível a pessoa ser extremamente legalista e estar em pecado. Por quê? Porque falta aquilo, que é o amor, que é a mudança interior. Quando eu obedeço o mandamento, eu tenho que fazê-lo por amor. Quando eu vou na casa de Deus, eu tenho que fazê-lo por amor. Quando eu vou louvar a Deus e cantar, eu tenho que fazê-lo por amor. Uma dedicação completa do meu ser a Deus. O outro pecado que nós vimos é a ministração profissional, né? O cara é um orador, mas é só um profissional. O cara tem o dom da profecia, mas é só um profissional. Ele tem todo o conhecimento e toda a fé, mas ele só faz aquilo mecanicamente.
Ele tem desapego, mas é um ato puramente religioso e não é resultado da sua relação com Deus. E o primeiro pecado são os atos religiosos que têm um fim em si mesmo. A pessoa gosta daquele ambiente, mas não conhece genuinamente a Deus. Qual seria o caminho de Jesus para todas essas coisas? Qual a conclusão? A conclusão é aquilo que foi dito pelo profeta Oséias e repetido por Jesus. Foi Oséias quem falou: misericórdia quero, e não sacrifícios. E essa palavra misericórdia, no original, no hebraico, é hesed, que significa, sabe o quê? Amor imutável. É isso que Deus requer. Deus quer amor imutável. O profeta Oséias, falando em nome do Senhor, ele diz assim: que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Sabe o orvalho da madrugada? Logo se dissipa. E assim era a benignidade daquele povo. Por isso os abati pelos profetas. Pelas minhas palavras, ou pela palavra da minha boca os matei. E os teus juízos sairão como a luz. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. O Senhor está buscando amor imutável. Hesed, traduzido na nossa Bíblia como misericórdia. E Jesus ele repete isso dentro de um outro contexto. Misericórdia quero e não sacrifícios, Jesus diz. E nós vamos ler o texto em que Jesus fala isso. Diz assim: naquele tempo passou Jesus pelas Saras, em um sábado. E os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido que fez Davi quando teve fome, ele e os que estavam com ele? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição que não era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Misericórdia quero e não sacrifício. É que os discípulos tiveram fome no sábado, pegaram espigas e comeram. E os fariseus olharam e criticaram. Daí Jesus usa alguns exemplos do Velho Testamento. Ele diz: olha, Davi quando teve fome comeu o pão que não era permitido comer, o pão da proposição. E ficou sem culpa. E os sacerdotes quebram o sábado direto e ficam sem culpa. Vocês não deveriam condenar os inocentes por causa disso. Se vocês soubessem o que significa hesed, amor imutável eu quero, e não sacrifício. Se vocês soubessem, não condenaríeis os inocentes. Segundo motivo que nós temos para vencermos esse pecado da religiosidade que foi mostrado em 3 tópicos, é a palavra que diz que obedecer é melhor do que o sacrificar. Quem sabe em que contexto foi dito isso?
Obedecer é melhor do que sacrificar. A semana passada nós falamos que Jesus orou, né? Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Isso é porque obedecer é melhor do que sacrificar. Mas o contexto em que isso aconteceu foi quando Deus tinha dado ordem a Saul e disse assim para Saul: ó, Saul, nessa guerra, elimine todos os animais, tudo. Eu não quero nada que seja do exército inimigo sendo levado para o meio do meu povo. Saul olhou aqueles animais e pensou assim: nossa, é animal bom, né? Sabe o quê? Eu vou eliminar só os mais ruins e vou deixar os animais bons. Ele resolveu não obedecer. E daí ele pegou algum daqueles animais e como Samuel estava demorando, e Samuel era o sacerdote, é ele que deveria fazer o sacrifício, o próprio Saul resolveu oferecer o sacrifício. E quando Samuel chega, Saul olha para Samuel e diz: ó, você demorou, eu já fiz o sacrifício. Mas ele era rei, não era sacerdote. E Samuel pergunta: e que são esses animais? Deus mandou que era para sacrificar tudo, para destruir tudo. Daí ele diz: não, eu guardei os melhores para o Senhor. E daí Samuel disse para Saul o quê? O obedecer é melhor do que o sacrificar. Eu resumi o texto, mas eu quero ler o último versículo que Samuel disse. Ele disse assim: porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Saul foi rejeitado, porque aparentemente ele fez o certo, né? Ele pensou assim: os animais são tão bons, eu não vou destruir. Mas Deus tinha mandado fazer o quê? Destruir. Saul poderia pensar: mas eu sou rei, eu vou levar alimento para o meu povo. Mas Deus tinha dito o quê? Elimine os animais. Não leve para o meio do povo. Ele agiu conforme a sua própria vontade e seu próprio pensamento. E daí o povo estava lá meio indignado. Samuel demorava. Saul pensou: eu estou com o animal aqui, eu mesmo ofereço o sacrifício. E ele ofereceu o sacrifício desobedecendo a palavra do Senhor. Obedecer é melhor do que o sacrificar. E isso é mais realidade ainda hoje. Sabe por quê? A igreja moderna foi invadida por um legalismo, por um não toques, não proves, não manuseies, por uma barganha com Deus, por um jeito de se relacionar com Deus, aonde alguns até batem na Bíblia e dizem: o Senhor falou, cumpra. Como se Deus estivesse amarrado àquilo que você pensa e imagina. E lá de cima Deus se ri. Que pensa o homem que tem Deus aprisionado como se fosse um gênio dentro de uma lâmpada? Que se ele esfregar da maneira certa, se ele fizer a oração do jeito certo, se ele jejuar do jeito certo, se ele pagar ação do jeito certo, Deus está obrigado a obedecer. E a única coisa que nós podemos dizer é aquilo que foi dito por Jeremias: coloque a tua boca no pó
talvez ainda haja esperança. E quer colocar a sua boca no pó? É se humilhar a ponto de abandonar a sua religiosidade. É se humilhar a ponto de reconhecer o Senhor como soberano. É se humilhar obedecendo ao Senhor em absolutamente tudo. É se humilhar reconhecendo que quando você vem à casa de Deus, é privilégio. Quando você tem uma função na igreja, é privilégio. Privilégio de dedicar ao Senhor, com sinceridade de coração. E em especial com aquilo que a Bíblia chama amor imutável. É isso que Deus requer de cada um de nós. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque temos o grande privilégio de conhecermos o Senhor. E quando nos reunimos, é para te adorar em espírito e em verdade, ó Deus. Sabemos que nada merecemos de Ti, mas que mesmo assim as Tuas misericórdias têm cercado a nossa vida. Nós temos visto isso agora, Senhor, em meio a toda essa pandemia, como o Senhor tem nos protegido. E nós te agradecemos, mesmo reconhecendo que não somos merecedores. E queremos, ó Deus, fazer tudo somente, Senhor, para a Tua honra e glória. Tua palavra diz, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, é para fazer tudo para a glória do Senhor. Pedimos então que o Senhor opere e trabalhe os nossos corações e que nós possamos crescer nessa intimidade, nessa comunhão, nesse conhecimento do Senhor e da Tua palavra. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.